Eu não sou, de facto, um grande fã de utilização de termos ingleses quando podemos traduzi-los para português, mas neste caso concreto este título, ou estes dois títulos, são exatamente isso, em inglês. Nesting Components e Component Templates. O que nós vamos aqui explicar são dois conceitos relativamente simples nesta fase. Nesting Components significa o aninhamento de componentes, isto é, a ideia que está por trás da utilização ou reutilização de componentes vai nos permitir verificar aqui como é simples nós podermos reutilizar o mesmo component dentro de outros components, ok? Aliás, nós já vimos isso nos vídeos anteriores, onde temos uma app module, ok? Uma app component, perdão, que depois serve de wrapper aos outros componentes que são criados. Neste caso aqui vamos colocar os nossos componentes dentro de componentes que nós próprios também criamos, ok? Nada de extraordinário. Vamos aproveitar que o assunto é relativamente curto para, no restante espaço do vídeo, chamar a atenção para a forma como nós podemos definir templates dos components. Muito bem, vimos então no vídeo anterior da série como utilizar a CLI para criar os nossos componentes. E criámos um componente chamado sócio. Eu criei o componente sócio de forma propositada porque, e expliquei também no vídeo anterior, eu considero sempre que este elemento sócio é uma espécie de estrutura que pode ser encaixada dentro de uma organização. Por exemplo, um clube, ok? E nós temos um clube que tem vários sócios. Ora, eu vou utilizar esta analogia com a realidade para exemplificar o que é que são os nesting components, isto é, como é que nós podemos aninhar componentes uns dentro dos outros. Não vamos aqui aprender nada de novo relativamente àquilo que já vimos em vídeos anteriores. Eu vou apenas sensibilizar-vos para a existência desta realidade, porque o segredo dos components e do Angular está na reutilização de código e, por conseguinte, esta é uma forma que nós podemos utilizar para tirar o máximo partido disso. O que eu vou fazer é criar um component adicional que será o component club, ok? E nesse component club nós vamos colocar depois vários sócios. O sócio neste caso já está criado, ok? O componente. Vamos interpretar este componente que aqui está como sendo uma ficha de inscrição de um sócio. Poderia ser, por exemplo, uma ficha com um perfil que iria ter uma fotografia, o nome, a idade, data de nascimento, etc. Os dados de um sócio. E a ideia agora é nós criarmos um clube e aninhar dentro desse clube um conjunto de sócios, ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos aproveitar o Angular CLI, vamos criar aqui uma nova linha de comando, ok? ng generate, ok? Eu coloquei ali mais, ng generate component, ok? E agora vamos colocar aqui clube. Vamos aguardar alguns instantes para que seja criada então esta estrutura. Reparem que já está criada então a pasta com os diversos fecheiros. Eu vou mais uma vez eliminar aqui, como fiz no vídeo anterior, o fecheiro de testes, ok? E vamos manter aqui então todos os outros. Também poderíamos eliminar aqui o de CSS, mas teríamos que estar a alterar aqui o style URLs. Eu vou deixar ficar assim, não há qualquer problema. Então o que é que nós temos aqui? Club Works, ok? Eu vou colocar aqui um H3 e vamos colocar aqui um H3 e vou dizer aqui simplesmente o seguinte: este é o meu clube, ok? E este é o meu clube será então a indicação de que estamos a entrar dentro da nossa instituição. E a nossa instituição vai ter uma listagem de sócios. Ora, eu vou mostrar aqui muito simplesmente como é que nós podemos fazer para aninhar aqui os componentes, neste caso o sócio. Nós utilizamos aqui o sócio dentro do App Component e nós temos aqui o selector deste sócio. Ora, eu agora vou fazer simplesmente isto. Vou eliminar, temos aqui o componente base, que agora eu vou deixar ficar para nós continuarmos a identificá-lo por enquanto como sendo um componente aglutinador, aquele que engloba todos os outros componentes, e temos aqui um pequeno separador. A seguir a este separador, eu quero que apareça o meu clube. Então eu tenho que saber qual é o selector do meu clube. Neste caso vou aqui entrar dentro do TypeScript que define o selector e, fácil de adivinhar, é app ou app-clube. Então vamos colocar aqui o clube logo a seguir, app-club, ok? E agora reparem o que é que eu vou fazer.
em vez de colocar os sócios aqui dentro, eu posso simplesmente chegar aqui ao clube e vou colocar aqui app sócio. E posso, inclusive, colocar aqui, por exemplo, um novo separador e adicionar a quantidade de módulos que eu quiser. Neste caso, deveremos interpretar, como eu tive a ocasião de informar e até de escrever dentro do template, que este sócio seria uma espécie de ficheiro de perfil, ok? Neste caso, um pequeno banner com a fotografia, com o nome do sócio, a sua data de nascimento, etc. Ok? Então seria uma espécie de quase de uma tabela vertical com a identificação de cada sócio. Vamos aqui guardar tudo isto, vamos verificar se nos esquecemos de alguma coisa, mas reparem que a CLI faz coisas importantes por nós. Neste caso, como criamos o nosso módulo desta forma, o módulo do clube, ele também fez a atualização no App Module e foi acrescentar aqui o Clube Component e também a importação. Portanto, significa isto que se regressarmos aqui a este Node, há aqui uma compilação com sucesso, quer dizer que à partida nós temos então aqui o resultado pretendido. Temos então este componente que é o componente aglutinador, que eventualmente nós, muito em breve, nos próximos vídeos, quando falarmos da inserção do Bootstrap aqui, vamos aqui transformar isto não com um texto, mas vamos mostrar aqui que isto se trata de uma caixa, ok? Que é para ficarmos com uma ideia mais interessante sobre o que é o App Component, o principal componente da nossa aplicação, aquele que aglutina toda a gente. Mas depois temos aqui o nosso clube, que por sua vez, dentro dele próprio, vai ter estes 4 componentes que aqui estão. E, portanto, o conceito de aninhamento, ou nesting components, funciona na sua base de acordo com esta ideia. Dando sequência ainda neste vídeo à segunda parte, ao segundo título, que é a questão relacionada com os templates, eu vou chamar a atenção aqui para 2 aspectos, 3 aspectos que são importantes relativamente aos templates. Já percebemos que os templates de um componente estão intimamente relacionados, obviamente, com um ficheiro HTML, mas podem não estar. E eu vou mostrar aqui algumas ideias que podem ser colocadas em prática e, por exemplo, podermos ter um componente que nem sequer tem um ficheiro HTML e não tem um ficheiro CSS, por exemplo, ok? Então vamos primeiro aqui limpar o nosso ambiente de desenvolvimento. Desta feita vamos deixar ficar o NGServe a funcionar, mas temos aqui um segundo terminal que já não vamos usar e, portanto, eu vou deitá-lo fora. Ok? Então nós temos aqui a implementação que fizemos na primeira parte deste vídeo, onde eu coloquei aqui várias vezes o app sócio dentro deste template do clube. No entanto, há aqui uma outra forma de nós definirmos o template. Ora, eu vou aqui não especificamente mexer no template do clube, mas no template do sócio. Se nós virmos aqui dentro da pasta do sócio, nós temos aqui o sócio component.css, que não nos vai interessar por agora, porque não vamos criar nenhum estilo, ok? Mas temos aqui o component.html. E temos depois aqui o ficheiro TS que controla tudo isto. Ora, quando nós entramos aqui dentro do ficheiro sócio.component, nós temos aqui a indicação que para este componente existem 2 ficheiros adicionais, o de CSS e o HTML. No caso concreto do template URL, nós estamos a informar basicamente o sistema, neste caso o Angular, que este componente tem um template numa determinada localização e depois definimos como string a localização desse componente, que neste caso concreto é dentro da mesma pasta. No entanto, há que chamar a atenção aqui para um aspecto fundamental. O style URLs não é obrigatório que exista. E o selector também não é obrigatório que exista, porque depois iremos com certeza ter a ocasião de ver, principalmente quando falarmos, penso eu, sobre routing, que é possível carregarmos componentes sem que eles tenham um selector definido. Okay? Mas isso será lá mais para a frente, até porque eu nesta altura do campeonato também não o sei fazer e não fui ver como se faz. De qualquer das formas, uma informação que é extremamente importante é que se esta propriedade e esta que aqui está podem não existir, o template tem que existir sempre. No entanto, ele pode ser escrito desta forma e neste caso está a empurrar o nosso código para um ficheiro externo, mas nós podemos também fazer um template inline.
O que é um template inline? Neste caso, é substituir esta string que aqui está por código HTML de forma direta. No entanto, para que o possamos fazer, nós não podemos ter template URL, mas sim apenas template. Okay? Estamos dentro do componente do sócio, o que quer dizer que eu no meu template coloquei qualquer coisa como um parágrafo a dizer uma ficha de sócio. Okay? Uma ficha de inscrição de sócio. Se eu agora copiar, Ctrl+C, este texto, eu vou aqui literalmente apagar este fecheiro. Okay? Vamos eliminá-lo daqui e vamos eliminar também o fecheiro de cima. Okay? Vamos fazer aqui um delete. Okay? Vamos fazer aqui um delete também do component CSS. E neste caso ficamos apenas com o sócios component.ts. Ora, eu vou eliminar daqui o styles URL porque eu apaguei o fecheiro de estilos. Okay? Posso deixar ficar aqui a vírgula, não há qualquer problema, mas vamos aqui removê-la, é uma boa prática. Okay? E, como podem observar, não temos qualquer espécie de erro. No entanto, este template, da forma como ele está, iria escrever literalmente este texto na nossa página. Vamos verificar se é isso que acontece e cá está, como podem observar, neste caso já não temos a incorporação de um template que nós por acaso já apagámos, mas temos sim a colocação literal do texto que ali está. Então significa isto que se nós quisermos podemos colocar aqui, Ctrl+V, o texto em HTML puro. Fazemos aqui uma inscrição online, neste caso um parágrafo, e colocamos aqui este texto. Se nós formos verificar aqui na nossa aplicação, voltamos a ter o resultado visual que tínhamos, pese embora o facto de que por trás temos um mecanismo de funcionamento diferente. Quero chamar a atenção também para um outro aspecto. Este tipo de implementação faz sentido quando nós utilizamos relativamente poucas linhas de HTML. Porquê? Porque se de facto nós temos a possibilidade de colocar aqui uma URL e separar a lógica do código que irá acontecer dentro da classe relativamente à sua visualização, okay? Nós deveremos fazê-lo sempre. No entanto, em algumas circunstâncias não é justificável pela quantidade de informação que nós queremos apresentar. Por exemplo, se aqui tivermos uma, duas, três no máximo tags de HTML, isso poderá ser feito. Poderá também ser colocada a questão de, ok, eu posso mudar de linha, eu posso fazer qualquer coisa deste género e colocar aqui um div. Bom, aqui vamos ter este problema que vocês estão a detectar neste momento. Há aqui um erro de parsing que o TypeScript não consegue interpretar bem. Então existe uma forma de nós podermos fazer ou escapar a este erro, que é, em vez de colocarmos aqui os apóstrofos, nós vamos colocar aqui os acentos desta forma. E desta feita, se eu colocar os acentozinhos desta forma, estamos a falar, obviamente, da utilização do acento grave, ok? Eu vou aqui especificar isso muito bem, porque nós normalmente utilizamos com mais frequência, por exemplo, A desta forma, ok? Isto é um acento agudo, o acento grave é este que fica virado ao contrário, ok? Vamos simplificar a comunicação desta forma. Então, a partir do momento em que eu coloco os acentos graves desta forma, o que vai acontecer é que eu posso espalhar por aqui abaixo o meu template. E como podem observar aqui, o Angular CLI não está a gerar qualquer erro, então eu posso simplesmente aqui colocar outro parágrafo a dizer segunda linha, ok? E se agora formos aqui guardar, deixar que seja feita a compilação, voltar à nossa aplicação, vamos poder ver com facilidade que esta informação está aqui colocada. Volto a sublinhar algo que eu penso que é importante e que o bom senso acaba por determinar. Só faz sentido nós colocarmos um template e prescindir dos restantes ficheiros daqui do component quando o conjunto de instruções é relativamente pequeno. Caso contrário, é sempre aconselhável que vocês façam mesmo a separação da parte visual, aquilo que no modelo MVC se chama a view, da parte da lógica do código, que seria aqui no modelo MVC o controller, ok? E por conseguinte, podem colocar aqui styles, neste caso styles não, podem colocar aqui, por exemplo, algumas tabs, não tem qualquer problema, ele vai compilar à mesma, o resultado continua a ser o mesmo. Se formos ver aqui ao código fonte, como podem observar, e já tivemos a ocasião de referir isso,
não temos aqui o código fonte igual à estrutura do HTML que nós ali temos, pela simples razão de que a nossa aplicação está a ser alterada após o carregamento completo da DOM. Okay? Vemos então assim outra forma nova de nós termos um template num componente, sublinhando mais uma vez que nós temos obrigatoriamente que ter sempre o template. Podemos prescindir do selector, iremos ver lá com certeza mais para a frente, podemos prescindir do styles, podemos prescindir do tal fecheiro spec.ts, do template não podemos prescindir. Teremos que ter um template com HTML inline ou então um template URL, onde nós depois acrescentamos o caminho para o fecheiro HTML.